Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu vim resolver aqui uma questão de função exponencial. Lembrando que para a gente resolver esse problema, a gente tem que saber usar ali as propriedades de potenciação, tá? O que esse problema diz? Ele fala que o gráfico seguinte é o da função f de x igual a elevado a x mais 15 sobre 4. E aí lá diz, né? Sendo a maior que zero e a diferente de 1. Isso é importante, tá? E representa a altura. Então, a gente precisa entender que existe uma altura e essa altura, ela é representada por y, tá bom? Em metros. E, além disso, o x, ele representa, porque fala assim, ó, de uma bola, após x segundos, o x representa o tempo, e esse tempo é em segundos, de ser lançada eletronicamente. Considere, para tanto, né, o intervalo em que x está entre 1 e 16. Pronto, isso aqui é para tornar válida ali a representação desse problema, tá bom? O que ele quer saber? Ele quer saber a altura da bola após 8 segundos. Só que para a gente achar a altura da bola, a gente vai precisar determinar o valor de A. A gente precisa determinar o valor de A. Esse tipo de problema é o seguinte: primeira coisa que você vai ter que fazer é olhar para o gráfico e extrair um ponto. Então, você consegue ver aqui que existe o ponto em que x é 2 e o y é 4. Esse ponto aqui, esse ponto vai ajudar você a encontrar o valor de A, tá? Então, primeira coisa, o ponto. E o x é 2, o y é 4. Tendo x2 e y4, você vai substituir, tá? Substituir aonde, Bia? Na função, nós temos f de x igual a A elevado a x mais 15 sobre 4. Se você achou um ponto em que x é 2 e y é 4, e você lembra que f de x igual a y, onde está f de x, você escreve o número 4. 4 é igual a A elevado a x. O x não é 2 desse ponto? Então, A elevado a 2 mais 15 sobre 4. Beleza. Caímos aqui numa equação, tá? Para resolver essa equação, a gente usa as operações inversas. Então, eu tenho aqui mais 15 sobre 4. O inverso da adição, subtração. Então, eu posso fazer 4 menos 15 sobre 4. Isso é igual a A ao quadrado. Para eu subtrair, eu vou considerar que tem 1 aqui e vou calcular a MMC dos denominadores, de 1 e 4, que é o próprio 4, né? Se eu for fazer a conta do MMC, ó, 1, 4, vou fatorar, dá para dividir por 2, repito 1, 2. Dá para dividir por 2, repito 1, 1. Ou seja, o MMC é o produto, né? 2 vezes 2, 4. Então, o meu novo denominador agora é 4. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 4 dividido por 1, 4. Vezes 4, 16. Mesma coisa, mantenho o sinal. 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 15, 15. Isso é igual a A ao quadrado. 16 menos 15, 1. Então, eu tenho 1 quarto igual a A ao quadrado. Aí, eu tenho uma potência aqui. O inverso da potência é a raiz. Então, eu posso escrever mais ou menos raiz de 1 quarto. Isso é igual a A. Continuando aqui o nosso raciocínio, o que nós temos ali? Eu preciso aplicar uma propriedade de radiciação. Quando a gente tem uma fração na radiciação, a gente calcula a raiz do numerador e a raiz do denominador. Então, eu tenho mais ou menos raiz de 1, eu tenho mais ou menos raiz de 1 sobre a raiz de 4. Isso aqui você sabe calcular.
mais ou menos, raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2, mais ou menos 2. Então, eu tenho um A positivo e um A negativo. Um A sendo mais meio e um A sendo menos meio. Só que o A, ele é maior que zero. Como ele é maior que zero, o A só pode ser o valor positivo, tá bom? Então, encontramos o valor de A. Agora vai ficar fácil. Por quê? Ó, eu tenho aqui a função, eu vou escrever ela, né? Então, onde tem A na função, aqui, ó, onde tem o A, eu vou colocar um meio, tá? Então, eu tenho f de x igual a 1 meio elevado a x mais 15 sobre 4. Como ele quer a f de 8, então, eu vou calcular aqui a f de 8. Onde tem x, eu coloco 8, porque é 8 segundos, tá? Isso é igual a 1 meio elevado a 8 mais 15 sobre 4. Continuando, nós temos 1 sobre 2 elevado a 8. 1 sobre 2 elevado a 8. Eu vou ter que fazer aqui no cantinho, tá? 1 sobre 2 elevado a 8. É o mesmo que 1 elevado a 8 sobre 2 elevado a 8. Ou seja, 1 elevado a 8 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, né? Então, ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que vai ser o próprio 1. Aí, 2 vezes 2 vezes 2, 6, 7, 8. Vamos lá. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Vezes 2, 128. Vezes 2, 256. Então, fica 1 sobre 256. Aí, pessoal, ó, eu tenho que a f de 8 é igual a 1 sobre 256 mais 15 sobre 4. Bia, posso calcular o MMC de 256 e 4? Pode, só que tem um problema, gente. Vai te dar muito trabalho. Então, nesse caso, eu recomendo que você divida o número 1 por 256. 1 dividido por 256, então, eu tenho aqui, ó, f de 8. 1 dividido por 256, eu tenho aproximadamente 0,0039. Mas, se a gente dividir 15 por 4, a gente tem 3,75. Ou seja, a f de 8 ela é igual a 3,7539. Se você tem dúvida em como dividir e em como somar números decimais, provavelmente na descrição desse vídeo vai ter um vídeo, um link para você acessar esse conteúdo, tá? Aí aqui tá pedindo o quê? O lançamento é de aproximadamente, ó, aproximadamente. O número mais próximo de 3,7539 é o número que temos na letra A, que é 3,75. Então, a nossa resposta é 3,75. Eu deixei aqui para que você tenha um exercício para você praticar quase que o mesmo conhecimento do que você viu nesse vídeo, tá? Mas na descrição do vídeo eu também tenho o link para a resolução dessa outra questão.
Caso você tenha dúvida, deixe nos comentários. Se você curtiu, clique em curtir, se inscreva no canal para a gente atingir mais inscritos e eu continuar fazendo vídeos para ajudar vocês, tá bom? Tchau, até a próxima!